aos defensores da Ossétia do Sul, 1989-2008. Eu me deparei com esses vestígios de tiros, o que parece ser estilhaços de disparos. Vocês têm uma tela gigante com imagens da guerra dos anos 90 e de 2008 e as bandeiras da Ossétia e da Rússia juntas? Vejam que curioso o que eu falava sobre Stalin com Z. Acabei de me deparar com a representação oficial da Transnistria. Como está a vida aqui? Normal? Muito bem, pronto, muito bem. Bom dia de Vladikavkaz, a capital da República da Alânia Ossétia, aqui no Cáucaso Russo. Hoje estou indo para Tskinvali, a capital da Ossétia do Sul, um desses territórios não reconhecidos pela maioria da comunidade internacional. E que promete ser interessante, vamos? Práticas de guerra híbrida já eram descritas e usadas em séculos anteriores. No início deste século, o analista militar Frank G. Hoffman e outros autores popularizaram o termo. Esse conflito combina táticas de guerra convencional e estratégias não convencionais, como a guerra informacional, o uso das redes sociais, ciberataques, terrorismo, insurgência ou separatismo. Essas práticas de guerra de nova geração também são chamadas de doutrina de Gerasimov, pois foram citadas pelo chefe de Estado. O major das Forças Armadas da Rússia, em discurso em 2013, analisou as ações dos Estados Unidos contra a Rússia nos últimos anos. Na Guerra da Ossétia do Sul, em 2008, houve ataques terrestres e bombardeios aéreos combinados, além de ciberataques a infraestruturas governamentais e à mídia da Geórgia. Esses eventos são um exemplo inicial de guerra híbrida e marcaram a integração de ciberataques nos conflitos modernos. Após visitar a Abcásia anos atrás, agora vamos à Ossétia do Sul, um conflito ligado ao país abcásio, mas com características próprias. Aqui está a marshrutka que vai me levar para Tskinvali. Já tenho a passagem, 500 rublos e cerca de 4 horas de viagem. Depende do tempo que levar para cruzar a fronteira. Já estamos subindo, dá para perceber que estamos subindo a montanha. Pela estrada que liga a Rússia e a Ossétia do Sul, uma estrada fundamental e de grande importância comercial e estratégica. Aqui, paralelo à estrada. Não sei se vocês conseguem ver com esta câmera, mas dá para ver a linha elétrica que conecta a Rússia com a Ossétia do Sul. E isso é porque o fornecimento de energia elétrica precisa vir da Rússia. Antes, na época soviética, estava conectado com a República da Geórgia. Depois do conflito, tudo isso acabou. Uma enorme linha de alta tensão que fornece eletricidade ao território da Ossétia do Sul e que cruza todas essas montanhas. Já estamos atravessando túneis e em breve vamos cruzar aquele que conecta definitivamente a Rússia com a Ossétia do Sul. Outro túnel que desempenhou um papel muito importante no conflito e que as milícias e as tropas russas conseguiram controlar nas horas iniciais do mesmo. Após os confrontos de 1991 entre o exército georgiano e milícias ossétias, a economia da Ossétia do Sul passou a depender mais do Estado russo e menos da Geórgia. Foi a partir de 2008 que essa dependência aumentou. A economia da Ossétia do Sul depende principalmente da ajuda financeira russa para projetos de investimento, assim como o gás ou a energia elétrica. Muitos moradores ainda vivem da subsistência, mas há grande expectativa na expansão do turismo para atrair turistas russos. O controle do túnel de Roksky e seus direitos aduaneiros também beneficiam a economia da Ossétia do Sul, mas não há dados sobre o valor dessa contribuição. Construído nos anos 80 pelos soviéticos, esse túnel foi o maior rodoviário da União Soviética na época, com quase 4 quilômetros. Conecta o território da Rússia com a Ossétia do Sul e antes de 2008 era a rota mais curta da Rússia para a Turquia e o Irã, através de Chigimbal e Gori.
Pronto, já cheguei a Xingbao, a capital da Ossétia do Sul. Um dia chuvoso. Hoje vai ser um vídeo debaixo d'água. Demorei no total cerca de 4 horas e meia. E bom, pela estrada sinuosa entre as montanhas. Não me surpreende que os alanos tenham acabado na Espanha, né? Essas tribos que eram chamadas de bárbaros, como diziam os romanos, na fronteira ficamos um bom tempo. Primeiro porque não abriam a cancela para o motorista, que ficou bravo, buzinando lá, sei lá. Uma cena bem peculiar, nunca vi um motorista de ônibus apressando os policiais. Depois, além disso, também ficaram me fazendo algumas perguntas, porque, bom, aqui não vem muitos turistas. E o motorista brigou comigo, brigou mesmo e disse, mas e aí? E o policial também, para que vocês estão segurando ele aí tanto tempo? Ele estava bravo e disse que vai perder o emprego. E agora, recém-chegado, estou indo para o Parque Central, como ele me falou. O motorista diz, aqui não tem nada. O que você faz aqui, ainda mais na chuva? Um cara de mau humor, mas engraçado. E olha como são as placas da Ossétia do Sul, a República da Ossétia do Sul. Aí estão elas com a bandeira branca, vermelha e amarela. Embora também se vejam muitas placas de carros russos, porque a influência russa ela é muito notável. Principalmente desde 2008. Olhem o que podemos encontrar aqui pelas ruas de Trimbau. Uma parreira com as uvas quase prontas, quase prontas. Isso deve estar quase na hora de colher, em 2 semanas ou assim, no máximo um mês. Já vão estar colhendo e fazendo vinho. Porque esta também é uma região famosa. Bom, né? Não famosa pelos seus vinhos, como poderia ser. Não sei como La Rioja ou Ribera del Duero, mas sim é uma região produtora de vinho. As primeiras impressões são de que é uma cidade bastante arrumada, limpa. Obviamente não é um centro econômico pujante, porque é muito pequena. Tem apenas essa República da Ossétia do Sul, 50 mil habitantes. Um pouco mais, mas era isso que eu ia dizer. A impressão é de que está limpa, está organizada e pronto. Estou caminhando pela rua Pushkin e encontrei esses vestígios, não de tiros, o que parece tiros, estilhaços aqui desse muro, mas por enquanto são os primeiros que vi, ou seja, está tudo bastante reconstruído. Os ossétios descendem dos alanos, nômades iranianos que migraram ao Cáucaso após a queda do Império Romano e invasões dos hunos no século IV. Alguns alanos se fixaram e se misturaram aos demais povos caucasianos. Com o tempo, ficaram conhecidos por outros povos como Os e Azi, referindo-se aos descendentes dos alanos. Com a expansão do Império Russo nos séculos XVIII e XIX, os administradores russos passaram a chamá-los de ossétios, consolidando sua identidade étnica moderna. Outra parte desses alanos se uniu às tribos bárbaras que cruzaram os Pirineus no século V em direção ao que hoje é a Espanha. E embora tenham sido posteriormente absorvidos por outras tribos germânicas, acredita-se que sua influência genética e cultural perdurou entre os habitantes da Península Ibérica. Por causa dos casamentos mistos, muitos historiadores atribuem aos alanos na península a origem do alano espanhol usado no pastoreio e na guerra. Depois teve papel crucial na Espanha do século de ouro e na conquista da América. Apoio aos terços, caçadas e tauromaquia.
Vou tentar uma coisa com o meu cartão russo MIR, o sistema de pagamentos MIR, vou ver se consigo sacar dinheiro. Aqui na Ossétia do Sul, alguns rublos russos, que são os que se usam, vamos ver. 2.000 rublos, cerca de 20 euros. Comissão zero. Sério, olha, tá vendo? Tá escrito aqui que é zero de comissão. Vamos ver depois se o banco russo vai me cobrar, mas por enquanto aqui não tem nada, né? Aqui estão meus rublos russos. Sim, sacar dinheiro na Ossétia feito. Eu não esperava conseguir sacar dinheiro sem comissão tão fácil assim. Aqui eu sabia que aceitavam o cartão MR, mas se você vier com Visa ou Mastercard, não vão aceitar, mas o MR russo sim. Olhem, e aqui, andando pelas ruas de novo, tem uma parreira com uvas. É assim que são as ruas ao redor do centro, na Ossétia do Sul, em Trimbal. Olhem, que lojinha já fechada. Colocaram o cadeado. Aqui está escrito piraguinas, que são como empanadas sob encomenda. Bom, os piraguis são a comida típica daqui. Na verdade, existem os piragues paracetienses que levam exatamente esse nome, porque são daqui. Se vê muito pequeno negócio, assim como lojas de produtos, por exemplo, como esta daqui e aqui. Temos uma placa em homenagem a alguém, mas está escrito em Oseta e eu não entendo nada. Pelo que vejo nas siglas, deve ser algum membro do Comitê da República Socialista da Geórgia da época da União Soviética. Bom, e andando pelas ruas aqui da capital de Trimbal, acabei de encontrar uma festa. É que eu digo porque tem tanta bandeira russa, tem tanta bandeira da Ossétia do Sul, e acontece que hoje, 26 de agosto, estou visitando a Ossétia do Sul, o dia em que a Rússia reconheceu internacionalmente a independência do território em 26 de agosto de 2008. Eu vi até o presidente. Bom, havia um pequeno mercado, muitas crianças, muitos policiais, a televisão também. Aqui atrás de mim está o memorial aos soldados caídos na guerra. Não sei em qual das duas, se na de 91 ou na de 2008, mas aqui está. Vocês podem ver ao lado desta igreja linda, com um estilo totalmente georgiano que pode ser visto na Geórgia. Na Armênia também há construções similares a esse tipo. Vocês já viram um anjo com cruz no peito e espada? Em 1991. A Ossétia primeiro reivindicou o status de república e depois independência da Geórgia. E começou um conflito que tirou a vida de cerca de 1.000 pessoas, segundo estimativas. Desde então até 2008, que foi o próximo conflito, houve uma calma tensa na qual a Rússia começou a ganhar influência, sem ter reconhecido a república internacionalmente, mas sim dando passaportes aos cidadãos ossétios. Bem, também ganhando grande influência econômica, também foi estabelecida uma força conjunta de pacificação georgiana e russa, que mais ou menos manteve, como eu disse, a tensa calma no território. Esse conflito terminou com a assinatura dos acordos de paz por parte de Shevardnadze, que era ex-ministro de Gorbachev na União Soviética, ministro georgiano, mas não de origem georgiana. Shevardnadze foi o presidente da Geórgia até vencer as eleições alguns anos depois. Saakashvili, um presidente, não sei se devo dizer, antagônico ou oposto ao que representava Shevardnadze, não a União Soviética, a aproximação com a Rússia e Saakashvili. Ele havia estudado nos Estados Unidos e tinha uma política mais alinhada justamente com os Estados Unidos e o Ocidente. Na verdade, entre muitas das políticas que ele implementou, talvez as que mais tenham relação com esse conflito, com esse território, sejam o pedido de adesão à OTAN e a intenção de recuperar os territórios que se declararam independentes, Abecásia e Ossétia do Sul. Em 2008, em agosto de 2008, começaria o conflito, que duraria apenas alguns dias. De acordo com as tropas georgianas,
Eles queriam pacificar esse território e realizar uma operação antiterrorista, não policial, para desarmar as milícias que viviam aqui. Ao que a Rússia respondeu de forma contundente e, poucos dias depois, como eu disse, acabou-se assinando a paz e a Rússia terminou reconhecendo a Ossétia do Sul e a Abcásia como independentes. Posteriormente, países como Venezuela, Síria, Nauru e Nicarágua também reconheceriam. Os georgianos chamam a Ossétia do Sul de Tezginbali ou Samashlabo, nome ligado a uma família aristocrática local presente do século XV até a chegada do Império Russo no século XIX, e eles consideram essa região parte do seu país, embora de fato seja independente da Geórgia. Pode-se falar de tensões entre ossetas e georgianos. Desde a Idade Média, quando a Geórgia viveu sua era de ouro, destacou-se como farol do Oriente Cristão, apesar das alianças e casamentos com os alanos, também cristãos ortodoxos. Com a chegada do Império Russo surgiram diferenças. Embora tenham ficado em paz na União Soviética, após seu fim, as hostilidades entre os dois grupos étnicos ficaram insustentáveis. Acabei de encontrar um busto de Ivan Georgievich Gavarev, que diz ser o primeiro escritor e diplomata ossétio. Vamos ver o que tem na igreja. Ao lado da igreja, acabei de encontrar a representação oficial da Transnistria, outro território sem reconhecimento internacional, e como vocês podem ver, entre eles costumam se reconhecer. É muito comum ver. Isso ocorre com Transnistria, Nagorno-Karabakh, Abcásia e Ossétia do Sul. E aqui está a representação diplomática da Transnistria. Algo sem dúvida único e que não se vê com frequência. Olhem que casinha mais antiga nesse corredor aqui, de tijolo cozido, linda. A paisagem é linda. Se não chovesse, daria para ver todas as montanhas. Ali está a Rússia, a Cordilheira do Cáucaso e a 2 quilômetros a Geórgia. Tsimbal, a capital da Ossétia do Sul, está praticamente na fronteira deste território com a Geórgia. Atrás dessas montanhas, já temos o país caucasiano. Território de lei. Que curioso, né? Essa placa... Isso ocorre em outros países e na Rússia também. As fotos e os detalhes dos criminosos procurados. Alguns cartazes, como os de narcóticos, são um peso para o futuro. As drogas... Vamos lá. Viva livre, sem narcóticos, sem drogas e sem mais seringas. Por ali, avisa sobre motoristas bêbados e mostra fotos de carros destruídos, acidentes automobilísticos. Outro prédio com marcas de tiros que acabei de encontrar enquanto caminhava, mas se vocês repararem, está meio coberto, né? Os tiros, dá para ver os buracos de bala ali em cima, alguns restos de estilhaços, embora esse prédio esteja obviamente abandonado. E na parte de baixo parece que tentaram passar massa corrida e pintar. Para ser sincero com vocês, não encontrei muitos, viu? Tem que ser honesto. Tem vários prédios abandonados, muitos outros em construção. Também dá para ver que são construções feitas pelo próprio pessoal mesmo. Como falta indústria de todo tipo, então tijolo por tijolo, aos poucos vai se recuperando. Mas sim, que bom. Eu digo isso porque, ao contrário da Abcásia, na Abcásia realmente havia áreas que pareciam muito atingidas por tiros e muito abandonadas, também porque a Abcásia é maior
tem mais população, e agora sim, acabei de chegar. Este sim é o monumento à glória militar, aos heróis, está escrito ali, aos defensores da Ossétia do Sul, 1989-2008. Ali estão os dois, tanto de 2008 quanto os soldados. Quando a União Soviética acabou de cair, e depois, mais tarde, em 2008, e vocês têm todas essas rosas, são frescas, hein? Acabaram de deixá-las, com certeza deixaram agora mesmo. Esta manhã, com a comemoração do reconhecimento internacional da Rússia em relação à Ossétia do Sul. Imagino que a comitiva com o presidente e outras personalidades deve ter vindo de manhã para fazer a oferta floral. A guerra de 2008 ficou conhecida por ser breve e intensa. Em 7 de agosto, a Geórgia iniciou grande ofensiva militar para retomar Tidimbal das milícias, justificando a ação como resposta aos ataques anteriores dos separatistas a aldeias georgianas. Em 8 de agosto, a Rússia condenou o ataque, controlou o túnel de Roksk e bombardeou fortemente Tidimbal. Alegou defender seus cidadãos, pois muitos osetas já tinham passaportes russos. No terceiro dia, Abkhazia abriu nova frente e expulsou tropas georgianas. As forças russas expulsaram os georgianos de Tidimbal e ampliaram a ofensiva na Geórgia, atingindo Gori, cidade natal de Stalin, e outros alvos militares. Em 12 de agosto, a Rússia declarou cessar as hostilidades após mediação do presidente francês Nicolas Sarkozy pela União Europeia. Essa guerra resultaria em 800 mortos e cerca de 20 mil deslocados permanentes, segundo a Human Rights Watch. Em 26 de agosto de 2008, poucos dias após o conflito, a Rússia reconheceu oficialmente a independência da Ossétia do Sul e Abkhazia. Olhem esse detalhe. Esse soldado aparece aqui no memorial com um rifle de franco-atirador. Não me lembro se foi no primeiro, segundo ou terceiro dia. É conhecido como o Dia dos Franco-Atiradores ou a Guerra dos Franco-Atiradores, a Batalha dos Franco-Atiradores. Melhor dizendo, porque começaram a ocorrer disparos, tanto por parte georgiana quanto pelas milícias contra os postos de fronteira. Foi aí que as hostilidades começaram a aumentar e, posteriormente, as tropas de pacificação russas entrariam em ação. Vocês podem ver aqui soldados caídos sendo ajudados por outros em posição de combate, tanques destruídos, prédios também atingidos por tiros e com a silhueta das montanhas do Cáucaso ao fundo. A região é muito montanhosa, apesar de Chimbal ficar em um vale. No topo, duas pombas da paz e o que parece ser a bandeira da Ossétia do Sul e da Rússia, embora sem cores. Os heróis gloriosos estarão para sempre na memória do povo. E ali, na outra inscrição, vocês têm o idioma ossétio. Para que vejam a diferença, eles usam o alfabeto cirílico. Mas olhem aqui como está escrito que é para os defensores da Ossétia do Sul. Como eu disse antes, em ossétio. Seria algo assim como... Não sei ler o resto, me perdoem. Minha nossa, é um idioma bastante antigo, indo-europeu. Nossa, estava cheirando muito bem, mas não vou comer o bolo todo para não estragar. Se eu tiver chance, mostro isso para vocês. Isso é pirasquia. Cetinski. São deliciosos. Olhem, outra coisa que vocês podem encontrar pelas ruas são cartazes para os heróis, eterna memória aos heróis. Está escrito ali embaixo. Agora de volta à estação, mais molhado que cachorro na rua, Putin. É muito típico pelo Cáucaso, não é a primeira vez que vejo que dão o nome de uma rua para Putin.
Já vi isso na Chechênia, Ingushétia e também aqui na Ossétia do Sul. Claro, foi o presidente que reconheceu a Ossétia do Sul internacionalmente como território independente. E além disso, se vocês passearem pelas ruas de Ossétia do Sul, de Tsijimbali, melhor dizendo, vão encontrar a rua Stalin. Stalin era georgiano, como muitos de vocês devem saber, e aqui ele é muito apreciado. Os osetas têm muito apreço por ele. O mesmo ocorre ao cruzar a cordilheira na Ossétia do Norte, onde iniciamos o vídeo hoje. Lá também vocês vão ver bustos, estátuas, e as pessoas têm sua foto nos quiosques de comida, no mercado, nas lojas. É algo que no resto da Rússia quase não se vê. Olhem, deem uma olhada no que se pode encontrar andando pelas ruas. Na universidade daqui de Tsijimbali, da Ossétia do Sul, vocês têm uma tela gigante com imagens da guerra dos anos 90 e de 2008, entrevistando combatentes sob as bandeiras da Ossétia e Rússia. Não pode faltar o Z e V com a fita de São Jorge, símbolo de apoio à operação militar especial. Vejam o que eu dizia. Ao lado da universidade está a escola número 3, totalmente reformada. E nesse cartaz está escrito o que evidencia a ajuda russa aqui neste território. Diz: objeto ou bem, edifício construído com a ajuda financeira da Federação Russa em 2020, 2021. E com uma placa ao lado que diz que esta mesma escola, na Guerra Patriótica, na Grande Guerra Patriótica de 1942 a 1943, serviu como hospital de campanha. Lindo mosaico que acabei de encontrar aqui, com imagens da cultura osseta. Vocês veem o gado, a música, a montanhesa, as vestimentas e depois a mineração na indústria soviética. Literatura, os poemas, os escritores. E isso deve ser a Mãe Natureza. Não sei se estou certo. Me parece que é uma das divindades que eles têm por aqui. Ela se repete ao longo das montanhas do Cáucaso. São populações que tradicionalmente, historicamente, sempre acreditaram muito em espíritos da natureza. Até que posteriormente aceitaram as religiões monoteístas. No caso da Ossétia, aceitaram o cristianismo com os missionários bizantinos, que chegaram aqui por volta dos séculos XII e XII I. Olhem o que acabei de encontrar. Também, precisamente, um memorial aos soldados e oficiais das forças de paz que, com suas vidas, defenderam o povo e a independência da Ossétia do Sul, com a inscrição MS, que era o que essas tropas de paz levavam no capacete, e a chama eterna. Ali embaixo e aqui, este mural diz: obrigado pelo seu trabalho aos médicos, imagino que seja por causa da Covid, não pela pandemia com a máscara. E esses são os territórios da Ossétia do Norte e da Ossétia do Sul. Se não me engano, e ali embaixo está escrito Alânia Unida. Em 2017 foi aprovado por referendo mudar o nome da Ossétia do Sul, adicionando Alânia também, assim como tem a Ossétia do Norte. E dessa forma relembrar os tempos do Império Alano, que durou dos séculos 8, 9 até 11, 12, até que chegaram os mongóis e praticamente os apagaram do mapa. Já quase na hora de pegar o ônibus, um cara está me chamando ali para me levar até Vladikavkaz. Mas enfim, isso é caso eu perca o ônibus. O que eu queria dizer é que estamos na Praça Central, não onde começou a excursão. Por aqui, ali vocês têm a estação de ônibus Avtovokzal. Esta praça ou esta rua é dedicada às forças de paz. E aqui, atrás de mim, vocês têm exatamente isso. Um pequeno mural dedicado às forças de paz, com a bandeira da Rússia e da Ossétia do Sul, de um soldado, com a inscrição Missão de Paz. 26 de agosto de 2008, quando a Rússia reconheceu internacionalmente a independência da Ossétia do Sul. Atualmente, as relações entre a Rússia e a Geórgia se mantêm com base no pragmatismo, embora continuem tensas e altamente politizadas. Há sinais de aproximação e ambos tentam não piorar a situação.
buscando uma saída benéfica para todos. Apesar de alguns setores da Ossétia do Sul apoiarem a unificação com a Ossétia do Norte e a adesão à Federação Russa, a Rússia ainda não tomou essa decisão. Na Geórgia, a maioria quer aderir à União Europeia. Mesmo assim, aprovaram recentemente a Lei de Agentes Estrangeiros, contrariando esse desejo, por ser vista pelos líderes de Bruxelas como aproximação com Moscou. Os laços comerciais e econômicos entre ambos os países são importantes nas áreas de gás, turismo, vinho e água mineral. Mesmo com a hostilidade política, o comércio cresceu nos últimos anos. E parece ser o ponto comum de entendimento geopolítico dessa questão complexa. Olhem, que curioso que eu dizia sobre Stalin com Z. Vê-se muitos caminhões militares desses e de polícia e tudo mais. Não sei se é porque hoje teve festa. Bom, o caso é que vou pegar alguma coisa para beliscar para a viagem, porque ainda me esperam mais 4 horas de volta para Vladikavkaz. Ele disse que tenho 5 minutos. O motorista estava de bom humor. Agora, não comprei um pirachque, mas comprei água por 30 rublos e 30 copeques. Ele dizia que estava caro. Acho que aqui os preços estão mais baratos que na Rússia. Promessa cumprida, de volta a Vladikavkaz. Aqui, em um parquinho muito bonito, por sinal, cheio de crianças, de atrações, uma fonte, eu comprei um pirachque para levar. Não é a melhor apresentação. Vou ser sincero com vocês, porque isso tem que ser visto com queijo derretido. Nesse caso, são de queijo verde, que eles chamam de ervas.
Embora existam de vários tipos, tem de carne, de batata, de cebola, ou seja, batata e cebola, enfim, tem de muitos tipos diferentes. Afinal de contas, é uma massa como se fosse uma espécie de pizza recheada, não seria o mais fácil de descrever, mas enfim, não é na verdade uma pizza? Então, como já é tradição, vou encerrar o vídeo com um brinde à saúde de vocês. Nos vemos na próxima. Dê uma olhada no hotel. 47 andares. O ideólogo do movimento Juche. Isso que vocês veem aqui, o soldado com o bastão e o outro com essa arma, é um sistema que foi desenvolvido para bem, segundo nos contaram, destruir os aviões inimigos.